1 Samuel 9. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zufi, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se. Ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas. Já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu disse: tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. 1 Samuel 10. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali, você prosseguirá para o carvalho de Tabor.
3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então, o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel lhes disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. E todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. 1 Samuel 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo o Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo o Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem.
No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: Quem foi que perguntou? Será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: Hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. 1 Samuel 12. Samuel disse a todo o Israel: Atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não nos exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: Não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: Não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos.